Olá, tudo bem? Me chamo Renata e sou acadêmica do curso de Pedagogia, E no qual estou aqui para fazer a apresentação do Estágio Curricular Obrigatório 2 dos anos iniciais do ensino, cujo tema escolhido foi Jogos de Tabuleiro como ferramenta de ensino. Para a apresentação desse trabalho, estarei pincelando um pouquinho, falando um pouquinho, da área de concentração, da vivência do estágio, das impressões do estágio, certo? Bom, área de concentração, a fundamentação teórica. A área de concentração é metodologia de ensino, programa de extensão é metodologia e estratégia de ensino e aprendizagem, projeto de extensão é abstração, memorização e raciocínio com jogos de tabuleiros, produto virtual é uma trilha pedagógica, e o tema são os jogos de tabuleiros como ferramenta de ensino. Bom, os jogos de tabuleiro eles possuem inúmeros tipos, E são muito vantajosos, tanto para a saúde física como para a saúde mental e também para o aprendizado do aluno, sim, da criança, enfim. Os jogos de tabuleiro eles ajudam a criança a seguir regras, a perder ou a ganhar, a ter paciência, a ter perseverança, em conseguir o seu objetivo, alcançar, que é vencer o jogo. Ajudam muito no raciocínio lógico, na concentração e na memória da criança. Ele a esperar sua vez, como eu já havia dito, a seguir regras. Também aprendem ele é um aliado muito importante como mecanismo social. Para a criança ela interagir com outra criança, então ela aprende a interagir com outra criança, Por isso também é considerado um jogo social. Já em sala de aula, os jogos de tabuleiro são um grande aliado no ensino, Por que eu digo isso? Porque quando usados de forma correta, os jogos de tabuleiro, eles ajudam os alunos a aprender com maior facilidade os conteúdos de cada disciplina. Por que eu digo isso? Porque é uma ferramenta lúdica, E isso torna as aulas mais interessantes, mais atrativas, para os alunos. E isso torna o aprendizado muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Além de ser uma boa ferramenta por manter por muito mais tempo o aluno concentrado. Por que eu digo isso? Não é difícil manter um aluno concentrado durante uma aula, numa aula tradicional? É complicado dependendo do conteúdo que você tem a passar para o teu aluno, fica às vezes difícil manter o foco dele por muito tempo, principalmente nos anos iniciais. Então, essa ferramenta ela veio para agregar, veio para ajudar se usada de forma correta. Então, assim, também são ótimas ferramentas para a educação inclusiva, sim. Se você escolher o jogo certo, você consegue englobar todos os alunos. E isso faz com que todos eles tenham acesso ao ensino, à aprendizagem. Vale destacar aqui que os jogos de tabuleiro eles não devem ser o principal ou o único recurso, a ser usado em sala de aula. Ele tem que ser um aliado, um mecanismo que complementa o ensino, a aprendizagem nesse processo de ensino, certo? Bom, indo para a próxima etapa, a gente vai falar um pouquinho das vivências do estágio, Como a gente sabe, o estágio curricular obrigatório é uma grande oportunidade de a gente pôr em prática tudo que a gente aprendeu em sala de aula, E nesse estágio, foi escolhido o modo pandemia, certo? Onde houve uma observação virtual numa escola, sendo ela a Escola de Ensino Fundamental José Reus, onde o projeto ele foi construído com bases bibliográficas, com conteúdos já pré-prontos, como revistas, sites, blogs, enfim, artigos. E sequencialmente foram desenvolvidos planos de aula. E foi desenvolvido um plano por matéria, sendo matemática, língua portuguesa, geografia, história, ciência e ensino religioso. Dividido certinho a carga horária, que são 20 horas corridas para esse projeto.
Com o projeto, o roteiro de observação virtual, os planos de aula já feitos, né, realizados, concluídos, foi dado sequência para a próxima etapa, que seria a construção do produto virtual. No meu caso, é uma trilha pedagógica. Olha, essa trilha para mim foi desafiador, porque eu teria que colocar nela, mostrar para o professor de forma prática como os jogos de tabuleiros podem ser muito bons usados em sala de aula. Então eu tinha que fazer assim, como se fossem planos de aula, mostrando de forma visual ali, né, os jogos, dando exemplos de atividades que tu poderia estar dando em sala de aula, para convencer o professor a sair do tradicional e ir em busca de algo a mais nesse processo de ensino e aprendizagem, certo? Bom, considerações finais. Bom, planejar uma aula requer muita atenção, dedicação, para que os objetivos, que é o aprendizado do aluno em sala de aula, aconteça, certo? Então, o professor ele tem que sair daquela zona de conforto, do tradicionalismo, e ir em busca de novos métodos que venham auxiliá-lo em sala de aula. Sair da zona de conforto, às vezes, é muito difícil, porém se faz necessário. Além disso, o educador, o professor, ele tem que amar o que ele faz, porque é uma profissão que requer muito esforço, muito preparo, pesquisa, dedicação e muito estudo. A gente estuda para a vida inteira, certo? E uma frase que aqui, como está aqui destacado em roxo, está escrito assim: é ser um agente de transformação na vida de cada criança. E para isso tem que amar o que faz. Assim, os objetivos são alcançados em sala de aula, certo? Para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E por aqui eu finalizo. Muito obrigada a todos.